Tem uma cena da Bíblia que é curta, mas quanto mais você pensa nela, mais estranha ela fica. Jesus está cercado, pressionado, todo mundo esperando uma resposta, e do nada ele se abaixa e começa a escrever no chão. Só que o texto conta isso, e não diz o principal, o que ele escreveu. E é justamente aí que nasce um dos maiores mistérios da Bíblia, porque até hoje ninguém conseguiu provar com certeza o que foi escrito ali. Mas será que o contexto da época e as teorias mais antigas conseguem chegar perto dessa resposta? A cena já começa pesada. Uma mulher acusada de adultério é jogada no meio da multidão, e os líderes religiosos perguntam a Jesus o que deve ser feito. Não era uma pergunta sincera, era uma armadilha. Se ele mandasse apedrejar, perderia a imagem de misericórdia. Se dissesse para não apedrejar, poderia ser acusado de ir contra a lei. Só que, em vez de entrar no jogo deles, Jesus faz algo inesperado. Ele se abaixa e escreve no chão. E isso por si só já muda tudo, porque enquanto todo mundo queria pressa, condenação e espetáculo, ele cria silêncio. Agora vem um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante. Que chão era esse? Muita gente imagina terra solta, areia, poeira, mas a cena acontece num ambiente importante de Jerusalém, ligado ao templo, um lugar movimentado, com pedra, sujeira, pó acumulado, não necessariamente um chão fofo, como muita gente imagina. Então talvez Jesus tenha escrito algo visível, ou talvez tenha só riscado o chão, feito um gesto simbólico. E isso muda muito a pergunta, porque talvez o mais importante não fosse a frase em si, mas o efeito daquele gesto em quem estava olhando. A teoria mais famosa diz que Jesus escreveu os pecados dos acusadores, e dá para entender por que essa ideia ficou tão forte. Ela é poderosa. Os homens chegam cheios de moral, prontos para condenar, e de repente encaram no chão os próprios erros. Logo depois vem a frase que atravessou os séculos: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O problema é que a Bíblia não diz diretamente que ele escreveu os pecados deles. Essa é uma interpretação antiga, muito forte, mas ainda é interpretação. Mesmo assim, ela continua viva porque bate numa verdade humana muito real. É fácil apontar o erro do outro quando ninguém está olhando para o seu. A segunda teoria é ainda mais interessante para muita gente. Talvez Jesus nem estivesse escrevendo uma mensagem para ser lida. Talvez ele só estivesse riscando o chão de propósito, como um gesto de pausa, desprezo e recusa em entrar naquele teatro. Em outras palavras, enquanto todo mundo queria pressa, resposta imediata, Jesus quebra o ritmo da cena e mostra que não vai jogar conforme as regras dos acusadores. Isso combina muito com a forma como ele agia em vários momentos. Quando esperavam confronto, ele trazia silêncio. Quando queriam condenação, ele expunha a hipocrisia. A terceira teoria é que o gesto de Jesus fazia referência à lei ou ao julgamento de Deus, algo que as pessoas daquela época talvez entendessem muito melhor do que a gente entende hoje. E isso faz bastante sentido, porque nós lemos essa passagem séculos depois, em outra cultura, em outro idioma. Talvez houvesse ali uma referência que o povo da época captava na hora, mas que se perdeu no tempo. E isso acontece muito com textos antigos. Às vezes o passado parece misterioso para a gente, não porque ele era confuso, mas porque nós chegamos tarde demais na conversa. No fim, a resposta mais honesta é: ninguém sabe com certeza o que Jesus escreveu no chão. E talvez essa seja justamente a força dessa cena. Se o texto quisesse entregar a frase exata, teria entregado, mas não entregou. O que ficou foi o gesto, o silêncio e o impacto. Talvez o ponto nunca tenha sido a frase escrita, mas o que aconteceu logo depois. Os acusadores foram embora um por um, porque pela primeira vez não estavam olhando só para a mulher no meio da roda. Estavam sendo obrigados a olhar para si mesmos. E talvez seja por isso que essa passagem ainda mexe tanto com a gente, porque o mistério não ficou só no chão, ficou dentro da consciência humana. Agora eu quero saber de você. Qual dessas teorias faz mais sentido? Jesus escreveu os pecados deles, fez só um gesto de silêncio e desprezo, ou deixou uma referência que o povo da época entendia e nós perdemos? Comenta aqui embaixo, porque esse é daqueles mistérios que ficam ainda melhores quando cada um dá a sua visão.